Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Podeng Acéia, segunda temporada, o seu podcast voltado ao mundo da engenharia, que é uma colaboração do CREA com a Acéia, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos de Andradas, e estamos chegando no nosso último episódio. E para continuar, para terminar com chave de ouro, eu estou recebendo aqui hoje o Rafael Santos. Ele é engenheiro de Minas, formado pela Unifal, com formação sólida e experiência prática em monitoramento geotécnico, projetos técnicos e modelagem BIM. Ao longo da graduação, desenvolveu várias habilidades analíticas de liderança e comunicação e atua em empresas, projetos que exigem precisão, responsabilidade e visão estratégica. Eu acho que visão estratégica é uma das competências para trabalhar com monitoramento geotécnico. Estou certo ou estou errado? Sem dúvida. Acho que é muito importante, né? Porque você trabalha diretamente com a segurança, né? Então, você fazer a gestão ali e ter uma visão estratégica, realmente, acho que é fundamental, né? Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. Fala para mim o que é monitoramento geotécnico, porque o nome é bonito. Sim. E é algo não só bonito, mas é muito importante também, né? O monitoramento, basicamente, é ali você acompanhar como que está aquela estrutura que você está monitorando, você acompanhar como que ela está sendo executada, né? Como, se ela foi bem executada, você consegue saber se ela está se movimentando, algo nesse sentido, para que a gente possa prever, né? Se a gente possa prever o movimento de forma antecipada e, com isso, garantir a segurança, né? Por exemplo, numa obra de grande porte, por exemplo, em algum muro, alguma coisa, se você vê que aquele muro está se movimentando fora do normal, você consegue tirar pessoas que estão ali e, com isso, garantir a segurança delas, né? Então, acho que o monitoramento ele anda junto ali com a segurança, né? A gente anda fazendo essa segunda temporada e a gente está falando muito sobre engenharia preditiva. Uhum. Você acredita que eu falo que brasileiro ele tem mania de consertar depois que o negócio já estragou. Você acha que a gente está caminhando para que as engenharias sejam muito mais preditivas do que de correção, do que de manutenção? Acho que no mundo ideal deveria ser sempre preventiva, né? A gente deve evitar ao máximo fazer ações corretivas. Claro que, eventualmente, né, você vai ter os acidentes ali e vai ter que fazer alguma correção. Mas eu acho que é fundamental a engenharia caminhar para essa prevenção, né, para a gente evitar qualquer tipo de problema. E falando mais especificamente do monitoramento, né, o monitoramento idealmente ele tem que ser sempre preventivo, né, porque como a gente está lidando com vida e com, querendo ou não, também questões financeiras, né, então acho que é muito importante a gente ter essa prevenção mesmo e não somente a correção, né, que depois já aconteceu. A única coisa que resta é corrigir, né? Mas eu acho que a prevenção ela é fundamental, sem dúvidas. Eu vi que, se você olhar a palavra geotécnico, ele vem muito do grego do escutar o solo. Como que vocês escutam esse solo? Basicamente é assim por conta das ondas, né? Que eu acho que vem mais esse nome, que a gente tem as ondas, por exemplo, dos radares, que é o que eu trabalho diretamente. Eles emitem uma onda e recebem essa onda de volta, né? Então, por meio desse onda, né, de som, que eles podem chamar, a gente consegue entender como que aquela estrutura está se comportando. Se ela está se movimentando, se não está. Então, acho que vem um pouco disso, sabe? É a mesma coisa que, por exemplo, o Chile, o Japão usa para monitoramento sísmico e... É um pouco diferente. As ondas, elas são mais... penetram o solo e tudo mais, né? O tipo de onda que a gente trabalha, ela reflete na estrutura, né? Seja uma barragem ou uma estrutura de concreto, e reflete de volta, né? E com base nesse movimento que ela faz, a gente consegue ter acesso a diversos parâmetros, né? E esse monitoramento ele é mais sísmico, né? Que ele detecta vibração. É um monitoramento geotécnico também, claro, mas é um pouco diferente do que eu trabalho, né? Mas não deixa de ser um monitoramento também. Inclusive é muito usado na mineração, não só lá no Chile também por causa dos terremotos. Por exemplo, você tem muitas minerações que fazem desmonte com explosivos, né? E aí você tem, muitas vezes, monitorar como está a vibração daquela estrutura durante o desmonte, para evitar problemas, né, até ao redor e tudo mais, né? Então, é uma área muito importante também, o monitoramento sísmico. A gente usa monitoramento geotécnico só para grandes obras? Na maioria das vezes, sim. Assim, você pode usar pontualmente, se você quiser, mas ela é amplamente aplicada em grandes obras, principalmente na mineração e na engenharia civil também, né?
E se a gente for pensar sobre entrando nesse assunto de mineração, se você também trabalha com BIM, com modelagem BIM, que acaba sendo, a gente ainda falou, acho que aí no penúltimo podcast a gente trouxe o Cauê Santiago, que também é especialista em BIM, então tem um podcast inteirinho só para falar sobre BIM. Então, se você tiver dúvida alguma coisa, corre lá para rever sobre o assunto. O BIM ele trabalha com modelagem da informação, trabalha com dados, com informação. Então, na parte que ele te ajuda no monitoramento de OTE? Sim, acho que hoje diretamente eu não trabalho tanto com ele, mas eu acho que ele é fundamental e hoje em dia ele está ganhando mais força. Mais com essa integração de diversos monitoramentos, sabe? Então você tem, por exemplo, o monitoramento sísmico, que você disse, tem o monitoramento dos radares, que é os radares interferométricos, tem monitoramento que a gente chama de instrumentos convencionais, né, que são instalados na estrutura. Então acho que o BIM pode entrar muito na integração entre esses monitoramentos, sabe? Porque se a gente tem um conjunto de vários instrumentos monitorando a mesma estrutura, a gente consegue fazer uma análise muito melhor, muito mais precisa da estrutura. Então, acho que o BIM entra muito dentro disso, sabe? E hoje querendo ou não, você acaba usando, né? Integrando todos esses dados que a gente recebe, querendo ou não, acho que o Cauê vai poder falar muito melhor do que eu, com certeza, mas o BIM mais uma questão de metodologia, né, de interpretação e tudo mais. Acho que é aplicada diretamente também na integração de todos os dados desses diversos sensores, sabe? Acho que é mais nesse campo. Você falou sobre utilização em mineração. Ele é feito, então, um monitoramento do solo para que aquele solo não desloque nem tudo mais. A gente teve 2 grandes acidentes, que foi um em 2015, El de Mariana, e 2017 ou 2016, eu sempre confundo. E o de Brumadinho foi 2016, eu acho. 16, 17. Foi logo depois do de Mariana. Se você for pensar numa grande mineradora, como era a Samarco, né, e tudo mais, a Vale, e como que é feito esse monitoramento assim dentro dessas barragens? O que eles utilizam? Legal demais, mas a pergunta é que eu trabalhei 1 ano e meio praticamente dentro da Vale mesmo com esse monitoramento, sabe? Então, assim, na época era bem diferente como que era feito esse monitoramento na época dos acidentes, né? Acho que ele era feito um monitoramento mais periódico, não era feito de forma tão assídua. Ele tinha o quê? Ele tinha alguma coisa tecnológica, por exemplo, são equipamentos que você coloca lá? Já existia equipamentos, mas o monitoramento, ele não havia uma preocupação tão grande com o monitoramento igual existe hoje, sabe? Ele existia, claro, mas não foi tão efetivo, né? Prova que acabou acontecendo esses desastres. Mas acho que as empresas aprenderam bastante com aqueles acontecimentos. E hoje em dia o monitoramento assim, ele é feito em tempo real, 24 horas por dia, 7 horas por semana. Existe um centro de monitoramento onde ficam pessoas 24 horas por dia, ficam de 10 a 15 pessoas dedicadas só para análise desses dados. Então, assim, hoje em dia a segurança ela é muito, muito, muito alta mesmo. A gente tem um monte de instrumentos, né? Tem, como eu falei, instrumentação convencional, tem os piezômetros, inclinômetros, né, que vão dar dados daquela estrutura também. A gente tem os próprios radares, que é o que eu trabalhei mais diretamente, que fazem o monitoramento em tempo real. Então, você tem dados daquelas estruturas a cada 1 minuto, 1 minuto e meio. Você consegue fazer essa análise de dados, tem até prever comportamentos, né? Você consegue pegar bem no início das movimentações e prever quando aquela estrutura vai cair. Então, isso aí é algo assim, que muito, muito valioso para as empresas hoje. E eu acho que elas estão colocando isso cada vez mais em primeiro lugar, sabe? Mas eu acho que essas coisas só acontecem, aí a gente fala que nem brasileiro, às vezes vai corrigir depois que aconteceu. Exato. Aí você fala, nossa, mas se não tivesse acontecido, a gente não teria conseguido evoluir tanto nessa tecnologia do jeito que evoluiu. Sim. Então, às vezes é essa questão, né, que às vezes a desgraça precisa acontecer para você poder evoluir. Né? A gente fala isso que é igual avião, né? Toda vez que cai um avião, eles descobrem alguma coisa que eles podem, ou um sistema que eles podem melhorar. E eu acredito que agora, por exemplo, com a vinda de inteligência artificial, a gente tem
processos que às vezes facilitam mais esse monitoramento? Uhum. Bom, acho que as empresas estão bem de olho nesse campo. Muitas empresas já têm departamentos dedicados para isso, sabe? E eu acho que, assim, é impressionante, né? No meu dia a dia, por exemplo, eu já utilizo muito inteligência artificial para coisas menores, né? Mas eu acredito que hoje, no futuro, ela vai estar basicamente em tudo, assim. Vai conseguir ajudar a gente a analisar os parâmetros. Acho que no mundo ideal, assim, no futuro, a gente vai ter um auxílio delas muito forte. Eu não sei se ela, né, vai conseguir fazer esse trabalho todo sozinho, porque ainda depende de muitas coisas subjetivas, então não sei, né, no futuro a gente não sabe, mas auxiliar, ela já está auxiliando, né, acredito que vai auxiliar mais ainda. E vai ajudar muito na segurança também, né, porque a gente tem muitos erros humanos mesmo, a gente é humano, a gente acaba errando que pode causar um acidente, né, então a gente talvez consiga minimizar isso com a chegada da inteligência. E não só isso, né? Tecnologia em geral, que cada dia que passa aumenta absurdamente. Né? A gente usa bastante tecnologia de fora para monitoramento? Sim, a empresa que eu trabalho mesmo é de fora. A maioria das tecnologias são de fora. Porque se a gente for falar sobre mineração, né, Minas Gerais, o próprio nome diz, você vai para a região lá de Belo Horizonte, a hora que você está chegando lá perto, você olha, é pura mineração. Sim. E é uma mineração do mesmo jeito que tem ali, aqui em Poços agora com as terras raras e tudo mais. Então, às vezes a tecnologia ela ser diferenciada porque o minério é diferente do que você retira, e a maneira que você tira o minério, tipos de minérios, a movimentação do solo é diferente. Sim. Também, não é? Sim, com certeza. Tem muito tipo de mineração, né? Hoje em dia, o monitoramento geotécnico ele é muito aplicado nessas, por exemplo, lá na Vale, dando o exemplo da Vale, né, que trabalha com minério de ferro, você tem cavas enormes, né, cavas gigantescas, são literalmente buracos, né, podemos dizer assim, na terra, que você tem que garantir de alguma forma a segurança daquilo, né, e a melhor forma é, com certeza, o monitoramento geotécnico, né, você acompanhar como que estuda como que se comporta aquilo lá. E falando das tecnologias, né, a maioria das tecnologias mesmo são de fora e são adaptadas, né? Cada lugar vai ter a sua especificidade. Igual você falou, cada minério a gente vai tirar de um jeito, né? É igual aqui no Impostos mesmo, que está em alta, essa questão das terras raras e tudo mais. São tecnologias novas que vão todas vir para cá também de fora, né? Então, infelizmente, o Brasil ainda não tem uma autonomia de tecnologia dessa. Mas chega bastante coisa pra gente, às vezes demora um pouco, né, que é natural, mas tá sempre chegando e eu acho que evolui muito a mineração, inclusive em questão de meio ambiente e tudo mais, eu acredito que tem evoluído bastante, sabe? Tem um satélite europeu, eu não consigo lembrar o nome, que faz o monitoramento da Terra, né? Ele vai passando, e o Brasil utiliza esse satélite deles, principalmente para deslocamento de terra. Eu lembro que eu vi uma reportagem, acho que foi em Petrópolis, que desabou as casas todas numa época de chuva. Acho que já tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, que foi embora o morro inteiro. E aí o Brasil passou a contar com a ajuda deste satélite justamente para fazer esse monitoramento de... Sim. Esses monitoramentos, geralmente, de satélite, eles usam bastante também, mas principalmente para ver monitoramento de longo prazo, sabe? Porque geralmente esses dados não chegam em tempo real também. Então chegam, sei lá, a cada 15 dias, a cada 30 dias, que é muito importante também o monitoramento a longo prazo, né? Para você entender como que aquela estrutura está se comportando. Porque principalmente movimentos de barragem, né? Falando mais de barragem de mineração, por exemplo, o movimento delas são muito lento, né? Então, assim, você precisa ter esse acompanhamento a longo prazo mesmo. E em relação aos satélites, a gente tem o que a gente chama de INSAR também, que algumas empresas têm, que conseguem basicamente tirar foto, medir deslocamento. Ele é o mesmo princípio dos radares interferométricos, que, né, emitem a onda e recebem, só que olhando uma visão de cima, né? Então, existem muitas tecnologias, inclusive esse radar que você falou, né? E interessante também, por exemplo, a empresa que eu trabalho, quando teve o recente que teve no Rio Grande do Sul, das chuvas, das enchentes. Foi. E foi até interessante que eles mandaram um radar para lá, mandaram os equipamentos e as pessoas para operar esse radar tudo lá, que
tinha uma encosta lá gigantesca também, com alto risco de cair. Então mandaram para lá, ficaram quase um mês com o radar lá também. Então, assim, não é só para obra, mineração, é para qualquer tipo de encosta, estrutura que você tem algum risco de movimentação ali, você consegue usar esses monitoramentos geotécnicos, inclusive para situações críticas também. Muito legal. É importante, porque se a gente pensa, por exemplo, a gente tem muita encosta. Você vai para São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro, você tem construções que são nessas encostas, elas são irregulares e não tem o que fazer. Exato. Não vai arrancar as pessoas de lá. Uhum. Então, você ter essa preocupação do governo em relação a isso, acredito que dessa forma você vai ter uma maneira de você poder evitar desastres. Então, assim, se você pensar, então, o monitoramento geotécnico é realmente isso, prevenção de desastre. Prevenção total. Quando o negócio apita, sei lá, Tem também. É porque, cara, você precisa de dar essa atenção. Exato. Por exemplo, a empresa que eu trabalho tem, assim, né, bem rusticamente falando, tem 2 tipos de radares, né? O reativo, né, que a gente chama, e o preventivo. O preventivo é esse que eu trabalhei mais, que você acaba analisando os dados, consegue pegar o início do movimento ali da estrutura e consegue prever se ela vai cair ou não. Esse é um monitoramento mais preventivo, né? Que idealmente é o que a gente sempre quer. Evitar, muitas vezes a gente não tem como, mas pelo menos prever e tirar pessoas, equipamentos, tudo que tiver ali para a gente não ter nenhuma perda de vida ou perda material, né? Mas tem um monitoramento reativo, né? Igual você falou que apita, é basicamente isso mesmo, que a gente quer um outro tipo de radar, que ele tem um monitoramento reativo. Então, ele, por exemplo, ele é muito comum nessas barragens que tem alto risco alto risco, assim, que a ANM classifica com alto risco de rompimento, né? Então, você tem um radar ali 24 horas por dia também, que simplesmente ele detecta movimentos rápidos, né, em um sentido que você define, e ele diretamente, se ele detectar isso, ele aciona um alarme que literalmente toca uma sirene onde ele possivelmente pode afetar. Por exemplo, tem uma comunidade ali perto, vai ter a sirene ali, e se apitou a sirene, já tem todo o treinamento para as pessoas evacuarem. Esse é o monitoramento mais reativo, né? Então, tá acontecendo, ele apita a sirene mesmo. Então, é antigo esse... Ele era utilizado? Eu já vi. Não, na época. Não era? Não, esse específico nosso não era. Eu sei que não sei exatamente quais equipamentos eram utilizados naquela situação dos acidentes, né? Mas naquela época os nossos radares não estavam lá. Mas, assim, esse é o mundo que a gente não quer chegar, né? Porque como a gente tem o monitoramento preventivo, a gente já espera que comece a pegar no início dessa movimentação e nem precisa acionar a sirene, né? Se a gente detectar qualquer tipo de movimento antecipado ali, a gente já, ou muitas vezes, consegue fazer ações corretivas para poder parar esse movimento, né? Ou, se não conseguir, né, você evacuar tudo que tem e minimizar as perdas ao máximo, né? Então, acredito, mas hoje em dia, que a ANM ela classifica, né? Faz a classificação de cada barragem em nível de risco. Então, principalmente as barragens ali que estão no nível mais crítico, todas elas vão ter que ter esse monitoramento. Dependendo de como ela classifica, por exemplo, essa classificação vai até quanto? Classificando nível 1, 2 e 3, o 3 sendo mais alto. Só 1, 2, 3? Isso. Quando você tem, por exemplo, a 1, ela fala assim para você, beleza, você tem a 1, obrigatoriamente você precisa ter tal monitoramento. Ela não sei se ela define exatamente quais os monitoramentos, sabe? Mas você tem que ter o monitoramento muito mais em tempo real e tudo mais. Nas que estão em classificação principalmente 3 e 2 também. A 1 é a que ela não tem baixo risco, né? Então ela exige monitoramento também, mas são menos exigências, assim, você não precisa de um monitoramento muito crítico. Porque esses radares, todos esses radares que a gente fala, são equipamentos muito caros, né? Então você precisa de um investimento muito alto. Então realmente são utilizados mais em monitoramentos muito críticos, né? Que tem essa nível de risco mais alto. Então, muitas dessas barragens, né, elas já estão em processo de descaracterização, que a gente chama. Que é basicamente você parar de jogar rejeito nela, né, obviamente, e você basicamente drenar aquela barragem, né, para você diminuir o risco de rompimento dela. Em que sentido? Porque
não sei se você lembra, na época do desastre a gente via aquela lama toda, né? Aham. Então é basicamente uma lama mesmo, uma polpa, né? Que é mistura de barro com água ali. Então se aquilo rompe, né? Espalha para todo lado. Então fazendo descaracterização, muito difícil, né? Você tem o rompimento, mas se houver vai ser material seco, então ele não vai espalhar para todo lado. Então o risco é, assim, muito menor, né? Então, primeiro que ela já está exigindo esse processo de descaracterização das maiorias das barragens que estão nesse nível crítico, né? A gente tem muita barragem de nível crítico, 2 e 3? Eu não sei te dizer exatamente quanto, sei que tem algumas. Na Vale, até recentemente, tinha uma que era nível 3, eles abaixaram o nível para nível 2 recentemente, por conta desse processo. Mas tem algumas, que eu sei, tem umas 2 ou 3 ali na região de volta de BH toda ali mesmo, né? E no norte, eu acho que tem mais algumas também. Mas são todas bem fiscalizadas, né? Estão nesse processo de descaracterização. Acho que melhorou muito, assim, sabe? Depois dos desastres, a ANM ficou bem criteriosa mesmo, tá fazendo esse monitoramento de forma muito mais rígida. Então, assim, se as empresas não cumprirem, ela vai sofrer as consequências, sabe? Então, acho que cada vez mais as empresas estão fazendo esse processo mesmo. A maioria das barragens da Vale já estão em processo de descaracterização e chegando lá, né? Então, acredito que a tendência é toda essa, sabe? E essas barragens hoje que são monitoradas e que tem, a maioria delas são de minério de ferro? A maioria, sim. A da Vale, a maioria, sim. Porque são que tem maior deslocamento de terra para você conseguir tirar o minério, não é? Isso, é porque o que acontece, né? O minério de ferro, geralmente, você tem que extrair muito material para poder tirar um tantinho de ferro, né? Por isso que fica Exato. aquele cenário todo que o pessoal Exato. fala, está devastando tudo. Não é que está devastando. Porque, assim, né? A mineração, ela, querendo ou não, é algo fundamental para a gente, né? Qualquer coisa que a gente olhar aqui, tem a mineração envolvida lá na base, né? Então, assim, ela é necessária. É claro que a gente tem que fazer de tudo para minimizar o impacto ambiental, né? Isso é óbvio, senão a gente não vai ter um planeta para viver daqui a alguns bons anos, mas é algo fundamental e acredito que as empresas, pelo menos todas as empresas que eu já tive contato, sempre o lema delas é segurança e meio ambiente, está sempre ali no meio, sabe? Então, acredito que é algo que as empresas já estão se preocupando, mas, assim, claro que tem muita coisa para melhorar, né? Mas como você comentou, que tem que tirar muita coisa, acaba tendo um impacto maior, sim. Mas muitas vezes as empresas são obrigadas a fazer a compensação disso, seja no mesmo local ou em outros locais também. Então, acredito que a própria ANM também e as normas ambientais estão caminhando nesse sentido também, né? Mas é que eu te pergunto porque, por exemplo, para minério de ferro, aí a gente tem uma barragem grande, porque você tem que tirar muito material. E aí você precisa misturar a água aí junto com aquele barro para poder fazer a extração. Eu te pergunto porque, por exemplo, a gente está falando das terras raras aqui em Poços. Você vai me corrigindo. É chamado de terras raras justamente porque o minério ele se encontra muito mais na superfície, ele é muito mais fácil de se extrair, ele é uma menor quantidade. Isso, terras raras ali são um conjunto de elementos ali que são difíceis, não são tão difíceis de encontrar, mas são difíceis de separar. E a grande questão aqui de Poços de Caldas, pelo que eu acompanhei, né, não estou tão por dentro, mas pelo que eu acompanhei, é que aqui tem um depósito muito grande e ele não é tão complexo para se retirar e separar. Por isso que ele vai ser tão vantajoso, sabe? Então, acredito que é mais nessa questão da dificuldade de se obter. E são minerais muito estratégicos, né, que são utilizados por equipamentos de alta tecnologia, então para fazer bateria, para fazer um monte de coisa que tem um valor agregado muito alto, né? E que futuramente, igual inteligência artificial, você precisa dos chips lá. E esses chips todos vão usar esses elementos, sabe? Então, é um campo de muita atenção, acho que nos próximos anos, acho que nos próximos 10 anos deve crescer bastante aqui na região de Poços. E na região toda, né? Acaba influenciando na região toda, né? E aí você tem a formação dessas barragens. Isso. E aí, no caso, por exemplo, você tem barragens menores e que aí você olha e fala, não... É uma barragem pequena, né? O monitoramento isso daqui é quase nada. Existe isso? Existe, eu não sei te falar exatamente como que vai ser se vai ter algum tipo de barragem aqui por conta dessas terras raras. Pode ser que nem tenha.
ou se tiver, com certeza vai ser algo muito mais seguro, porque o grande problema das barragens que teve rompimento e tudo, foi o método que elas foram feitas, sabe? Tem muitos métodos de construção, e a maioria das barragens que são muito antigas, né, essas barragens são muito antigas, década de 80, 90, 70, tem mais antiga ainda. Então, assim, era feito de forma não ideal, sabe? Que é o método montante que a gente chama, né? Que é simplesmente eles fazem a base de fundação e vão crescendo essa barragem para trás, né? E, assim, é o método menos seguro que a gente tem de fazer barragem. Então, esse método, hoje em dia, você não pode fazer mais barragens desse jeito, né? Você tem outros diversos métodos que são muito mais seguros. Então, eu acredito que não seja uma preocupação nesse sentido de colapso de barragem e tudo mais. Claro que vai ter um impacto ambiental, isso é inevitável, né? A gente tem que trabalhar para minimizar o máximo possível disso. Mas, igual eu falei, o grande problema mesmo é a forma como essas barragens são construídas, sabe? Como foram construídas. Você faz a barragem aqui, vai jogando a lama e ela vai indo para trás. Exato. Por exemplo, você faz a fundação e vai jogando material aqui atrás, né? Você vai construindo aqui para cima, assim, ó. Entendeu? Basicamente é isso, né? Bem e basicamente. aí ela faz a força daqui para lá, por isso. que... E hoje foi constrói de que jeito? Tem vários métodos, né? Tem o método que é o contrário, que a gente chama de jusante, né? Em vez de você fazer para dentro, você vai crescendo ela para fora, né? Que esse já é muito mais seguro. Tem o método de linha de centro, que você faz o crescimento dela de uma barragem. Você tem armazenamento a seco, você pode fazer uma pilha em vez de uma barragem. Igual você faz... que é material seco, né? Igual eu falei, se tiver um colapso, o estrago dele vai ser bem maior. Então, acho que tem vários métodos. Acho que acredito os engenheiros civis talvez sejam até mais qualificados para falar sobre isso do que a gente. Mas... porque depende também da maneira como essa barragem é construída e a maneira como você vai monitorar, não é? Isso. Eu acho que é das duas formas, né? Por exemplo, se você fez uma barragem, fez o projeto dela certinho, ela foi executada de forma correta, com o melhor método e tudo mais, assim, dificilmente você vai ter problema. Muito dificilmente você vai ter problema. Agora, se a barragem, por exemplo, a maioria das barragens que dão tão elevado risco são barragens da década de 80, década de 70, são barragens antigas. Então, na época, não tinha essa preocupação tão grande igual tem hoje. Então, por isso que a gente tem muito monitoramento nessas barragens, sabe? Porque o risco é muito maior. Mas claro que essas barragens são teoricamente mais seguras também, vai ter os monitoramentos básicos ali de instrumentação, ou vai ter o pesômetro, vai ter os inclinômetros, vai ter os diversos tipos de monitoramento. É só mais esses monitoramentos mais críticos, são mais caros, né, que geralmente você não vai ter, né? Você tem que fazer sempre equilíbrio de custo ali com a segurança, né? Não adianta você colocar todo o seu monitoramento numa estrutura que você não tem um risco tão grande, né? Então... Porque você tem dois tipos de monitoramento, o em tempo real e o periódico. Exato, Aí o que diferencia um do outro são estes equipamentos, certo? Exato, também. Em tempo real custa muito mais caro do que esse periódico. Muito mais caro, porque imagina, né, o tempo real, você tem que ter uma pessoa ali 24 horas por dia, todos os dias da semana, para poder estar interpretando esses dados, né? E fora o próprio equipamento, né? O próprio equipamento também vai ser um pouco mais caro, porque envolve uma tecnologia muito mais alta também. Então, assim, o pessoal, os engenheiros geotécnicos, né? Eles sempre tentam fazer esse equilíbrio. Então, nessa estrutura aqui tem um risco muito alto. Então, eu vou colocar um monitoramento de tempo real nessa estrutura. Nessa aqui eu não tenho risco tão alto, então eu vou colocar só um monitoramento periódico, por exemplo. Então, a cada semana eu vou lá, coleto os dados, analiso e tal. Então, acho que depende muito, né, fazer esse equilíbrio dos dois. O engenheiro que cuida desse monitoramento geotécnico não é o mesmo que projeta uma barragem, por exemplo. Não Mas necessariamente. quem decide quais são os equipamentos para se usar e monitorar? Isso aí é o engenheiro geotécnico. É o geotécnico. Isso. É você que vai chegar lá e vai falar assim, ó, beleza, você montou essa barragem. Que jeito que é essa barragem? Essa barragem foi construída assim, assim, assim. Então, tá bom. Então, sou eu que decido, então, quais são os equipamentos, como que a gente vai montar. Porque a pessoa, ela é responsável por aquela estrutura, né? Então, ela assina o CREA lá e tudo mais da estrutura. Então, assim, tudo que acontecer na estrutura, a responsabilidade é dela. Pode ser que não tenha sido ela que projetou aquela estrutura, pode ter sido outra pessoa ou pode ser ela também. Mas, assim, ela vai fazer uma análise de como está a estrutura, vai fazer ensaio, vai fazer tudo mais, e com base nisso vai decidir, né? Então, tem um risco alto na estrutura. Então, eu vou
colocar esses monitoramentos. Não tem um risco tão alto, então eu vou colocar só esses aqui. Mas é essa pessoa, é sempre o responsável pela estrutura que tem a palavra final. Claro que assim, né, vai envolver muitas pessoas nesse processo, né? Por exemplo, os fornecedores de equipamentos vão também, não vão opinar, né, mas ela vai dar o suporte para a pessoa, vai explicar o que aquele equipamento faz, o que ele pode trazer. E com base nisso tudo, né, o engenheiro ele vai decidir, ou é claro, com base em norma também, tem algumas exigências, né? Mas ele que vai decidir, dar a palavra final ali de que vai estar monitorando a estrutura dele. Né? Mas esse monitoramento, quantos por cento representa do custo da não sei te falar. Da mineração? Eu acredito que não seja um custo, assim, né? Falando proporcionalmente, não é um custo tão alto, porém representa uma boa parcela, sim. Porque, igual eu falei, se você tem um monitoramento em tempo real, então você tem que ter 4 analistas ali, 24 horas. 24 horas não, né? Você tem que ter um analista 24 horas, que acaba sendo, no mínimo, 4 pessoas para fazer os revisamentos de turno e tudo mais. Então, assim, já tem um custo desse alto. O equipamento também é um equipamento muito caro. Então, muitas vezes, ou se você vai adquirir, é um equipamento alto. Se você for alugar, é um custo mensal muito alto. Você pode alugar? Também. Tem empresa que faz aluguel disso? Faz. A maioria das empresas trabalham com aluguel. Só que muitas vezes compensa você comprar o equipamento, que você tem o equipamento, você contrata o monitoramento daquele equipamento. Né? Então, você contrata as pessoas especialistas para poder monitorar os dados daquele equipamento. Então, aí vai, né, o que a empresa preferir. Mas a maioria, assim, né, a maioria das empresas inicialmente fazem um aluguel para entender como é que a tecnologia funciona e tudo mais. E depois, né, se gostarem, fazem a compra e tudo mais. Mas existe diferença dessas tecnologias? Por exemplo, vamos supor que você precise de um sensor. Uhum. Existem várias empresas que fabricam este mesmo sensor. Sim. Então, você tem concorrentes. Tem. Entendi. E aí, você pode optar por um tipo de sensor, falar, agora eu quero trabalhar com isso aqui. Porque se você fala sobre custo, quando a gente está falando sobre BIM, que o Cauê vem aqui, ele estava contando sobre esses projetos de modelagem, o tanto que essa metodologia faz com que você economize na obra, ela faz todo o teu planejamento já, e quanto de ar-condicionado você vai ter que pôr, quanto de energia que você vai gastar, você faz tal do gêmeo digital daquela residência. E aí a gente, né, nos outros podcasts conversando, a gente fala, puxa vida, olha a importância de você ter o projeto inteirinho da sua casa. Se precisar furar uma parede, achar um vazamento, você já sabe onde que está tudo ali, onde que provavelmente tudo aquilo ali poderia causar. Então, aí você fala, nossa, na minha cabeça, isso é uma baita de uma vantagem. Se você for vender tua casa dali 30 anos, 40 anos, você entrega, fala, olha aqui, eu tenho um histórico todinho da minha casa aqui. Nem a gente tem um histórico médico tão bem feito do jeito que você tem o histórico da casa. Não é custo. Sim. Eu também vejo dessa forma. O custo que isso é colocado, ele é irrisório, pensando que você vai ter aquilo ali há 30, 40, 50, sei lá, quantos anos que você vai ter aquela casa. Daqui quanto tempo você vai ter que mexer na casa para poder fazer uma reforma, e uma reforma sem dor de cabeça. Então, é por isso que eu fico pensando, a partir do momento que você entende que aquilo que você está fazendo pode gerar pode gerar eu falo desastre, mas é que aí desastre é quando o negócio já... Mas pode acontecer alguma coisa, por que eu não vou... Se é tão irrisório naquilo que eu faço, por que eu não vou investir no melhor do melhor que existe? Assim? Sim, é que muitas vezes algumas empresas elas visam muito o lucro, né? Mas igual eu falei, eu acredito que a mentalidade das empresas elas estão mudando um pouco e priorizando muito a segurança, sabe? Pelo menos as empresas que eu trabalhei, sempre o primeiro lema delas sempre é a segurança, né? E dentro disso, igual você falou, não é um custo tão impactante na operação. E assim, a vida das pessoas, por exemplo, não tem preço, né? Então, assim, tem muitos casos que a gente vê em operações de mina mesmo, de operação de extração de minério, que você tem algumas áreas críticas, você faz o monitoramento ali justamente para preservar as pessoas. Por exemplo, se tem uma pessoa trabalhando embaixo de um talude ali,
e aquele talude cai, vai acontecer um desastre. Então, esse monitoramento estratégico também acho que é muito importante. E é um custo, assim, na minha opinião, é irrisório, né? Já que você está lidando com a segurança de pessoas. E também, assim, já que se você quer visar o lucro, visar, né, falar de dinheiro, você também tem equipamentos ali, né? Então, assim, se eventualmente cair um talude em cima de equipamento de mineração, eles geralmente são bastante caros também. Então, você também acaba tendo uma economia nesse sentido, sabe? Então, assim, eu acho que é fundamental e eu vejo crescendo cada vez mais, sabe? A gente fala bastante sobre mineração, mas esse monitoramento, por exemplo, é muito utilizado na construção de metrô, túnel. Também. Tem diversos equipamentos para monitorar isso. Você monitora, por exemplo, faz de conta que você vai abrir um túnel. Você vai lá, esses túneis que a gente passa lá de 5 quilômetros lá na Tamoios. Como que você faz o monitoramento? Você faz um monitoramento antes de abrir o túnel? Eu acho que antes você deve fazer um estudo de como que é a estrutura, entender como que é o interior dela, para ver se ela vai ter uma resistência de aguentar aquele projeto que você vai fazer, né? Se você vai cavar aquele buraco, ela vai aguentar. Mas existem alguns tipos de monitoramento, eu não estou tão familiarizado, mas se não me engano chama extensômetros, né? Que você basicamente coloca o equipamento em volta do túnel todo assim, e você consegue monitorar qualquer tipo de movimento que tem ali. Mas aí depois que ele está construído. Isso, depois. Mas dá para você fazer esse monitoramento antes? Um túnel especificamente, eu não sei te falar. Mas em outras coisas? Por exemplo, em muros de contenções. Teve até um caso relativamente recente, acho que de uma construção do Mercado Livre, não se lembra exatamente onde, de um muro de contenção gigantesco que caiu. Então, assim, acho que principalmente em grandes obras de barragens de hidrelétrica mesmo, de concreto, você também tem esse tipo de monitoramento para ver se está se movimentando. Então, acho que em obras de grande porte, assim, eu acho que é fundamental também, sabe? Não necessariamente esses equipamentos de alto custo e tudo mais. Às vezes, uma estação total ali, você consegue fazer o monitoramento, sabe? Então, assim, principalmente em obras grandes, eu também acho que é fundamental. Você tem muitas pessoas trabalhando ali, está lidando com a vida de muitas pessoas, né? Eu acho que às vezes não é nem tão grande como uma hidrelétrica, por exemplo. Sim. Mas às vezes você tem, por exemplo, eu vou construir, é o que eu penso, tem que ser grande, senão não compensa você ter. Você não vai fazer numa casa. Sim. Mas vamos supor que você vai fazer um estádio. Um estádio grande. Eles não fazem um estádio fora da cidade, eles fazem um estádio num terreno meio da cidade. Sim. Né? E isso impacta, obrigatoriamente, você tem um impacto de todas as casas ali em volta daquilo ali. Para essas construções também você usa esse tipo de monitoramento? Ou é só o estudo do solo? Assim, o que eu nunca vi nenhum caso, pelo menos da empresa que eu trabalho, para obras desse sentido. O que eu vi muito foi em obras de hidrelétrica, em alguns muros de contenção, que é bastante comum a gente utilizar. Mas, assim, sem dúvida deve ter algum tipo de monitoramento. Talvez não com esses radares, talvez algum... nem que seja um monitoramento visual, sabe? Alguma câmera de segurança para você acompanhar, um monitoramento fotográfico, que é bem interessante também. Se é um monitoramento de longo prazo, com as fotos você consegue fazer esse acompanhamento também. Então, assim, algum tipo de monitoramento eu imagino que tenha sim, mas esses radares que são um monitoramento em tempo real e tudo mais, não é tão comum, sabe? Mas em obras de grande porte já é bem mais comum fazer. Porque eu fico pensando, porque imagina o peso que não deve ser uma obra dessa em algum lugar. Eu fico imaginando assim, né? Deve ter todo um projeto e aprovação e o sentido de fiscalização da execução daquele projeto, né? Eu acredito que seja mais importante nesse sentido, porque se você tem um projeto bem feito, uma obra bem executada, provavelmente você não vai ter problema, né? Igual eu falei, muito desses radares, esses monitoramentos que a gente faz são em regiões que não tem um risco alto, porque não foi feito no melhor método ou teve algum problema, algum fator externo que afetou ali. Então, esse monitoramento que ele é mais comum. Agora, em obras desse sentido, eu nunca vi. Pode ser que tenha algum tipo e eu não conheça, mas eu nunca vi, sabe? Você tem alguma história de falar, olha, se não tivesse tido aquele monitoramento, agora, meu filho, agora está tudo... Tem uma história legal, não foi nem comigo, mas foi dentro da empresa que aconteceu. Acho que foi em 2004, na Zâmbia, em uma mina da Zâmbia,
que teve uma movimentação de massa, assim, para você ter uma ideia, eu acho que foi 4 milhões de toneladas de rocha, né? Que era uma área assim, muito gigantesca, ela ficava logo acima de toda a parte administrativa da mina. Então ficava restaurante, ficava o posto de atendimento, a área administrativa toda embaixo daquilo lá. Então eles conseguiram prever com bastante antecedência o movimento lá, evacuaram toda a área e caiu toda essa massa depois. 4 milhões de toneladas, né? Então, assim, isso é só um caso, né? Tem vários. Eu mesmo já presenciei alguns. A gente não pode falar muito sobre desses que são casos mais confidenciais, mas tem alguns que são públicos que são muito interessantes, igual esse que eu falei que aconteceu na Zâmbia. Foi algo muito interessante. Teve no Canadá também algumas minas de carvão, que você tem histórias também do que esses radares, eles evitaram muitos acidentes. Assim, o acidente em si você não evita, né? Porque vai cair a estrutura. Mas eles conseguem identificar isso e tirar tudo que é de valor e as pessoas de lá com antecedência, né? Então, tem muitas histórias nesse sentido. Esses equipamentos, eles estão cada vez mais ainda lá. Não, peraí, deixa eu reformular. Uhum. Lá fora, a gente tem mais tecnologia do que o que a gente tem aqui dentro? Hoje, esses radares, eles são... Assim, eles são 100% vindo de fora? São. A gente não tem empresa brasileira que produz? Ainda não. Todos esses radares que estão no mercado hoje, pelo menos os principais, são todas empresas de fora, né? Aqui eu trabalho especificamente da Austrália, mas tem outras também, da Suíça, tem várias empresas, mas todas as tecnologias são importadas. Mas todas elas já estão dentro do Brasil também. Então, assim, a gente já tem acesso a elas, né? Tanto que todas as empresas já têm a matriz no Brasil e tudo mais, porque o Brasil é um campo muito grande, de muita atuação para eles, por conta da mineração e da engenharia civil também. Né? Então, se a gente falar, nossa, o Brasil ele não está fora tecnologicamente do que o que acontece no mundo. Não. E a gente está falando sobre, por exemplo, a gente teve um outro podcast que a gente falou sobre indústria 4.0. Uhum. Aí o pessoal contando que, por exemplo, lá na Chile, eles já estão na 5.0 planejando a 6 e a gente está entrando na 4. A gente está entendendo com a 4. Entendeu? Então, assim, está começando um negócio que lá fora eles já até passaram. Então, a gente entendeu muito sobre essa discrepância de tecnologias que a gente tem em algumas áreas aqui no Brasil. Mas, no caso do monitoramento, a gente iguala com o mundo inteiro. Inclusive, em números, em questão de monitoramento, né, não de equipamento, de monitoramento, o Brasil bastante avançado, assim, tem pessoas bastante especialistas, muito boas profissionais, né? Mas em questão de tecnologia, a gente não tem nada brasileiro, né? Tudo de fora. Mas acesso a gente tem 100%, tanto que a gente tem as empresas aqui dentro. A gente só tem que importar essa tecnologia ainda, né? Mas a gente tem acesso a todas as tecnologias de ponta hoje. Você acha que esses acessos que a gente tem para a tecnologia de monitoramento, que a gente é igualado, eles se devem por conta dos desastres que a gente teve, então eles foram atrás? Porque fazendo uma analogia que a gente está falando de indústria 4.0, lá fora, então, já estão lá na frente. E aí a gente conta sobre essa dificuldade de você ainda trazer, por exemplo, o avanço do maquinário aqui no Brasil, que você tem máquinas de 30 anos, você está com 30, 40 anos que ainda funciona. Quando uma empresa moderniza essas máquinas, elas vendem essa máquina para uma outra empresa e cara, vai continuar usando aquela máquina por muito tempo. Então, não tem essa dificuldade. No caso do monitoramento, então, você acha que o fato da gente ter tido esses grandes desastres foi que a gente conseguisse ficar nesse mesmo patamar tecnológico que tem de fora? Sem dúvida nenhuma. Foi o que deu o choque de realidade em todo mundo, eu acho, né? Existia essa preocupação, existia o monitoramento da estrutura, mas de forma muito menos ativa do que tem hoje, né? Quando teve desastre, tanto que esse centro de monitoramento que eu disse para você que existe na Vale foi fundado logo após, né? Então, assim, acho que teve um boom gigantesco. Esses radares mesmo, igual desse caso que eu te contei que teve na Zâmbia, foi em 2004. Então, por exemplo, fora do Brasil, essa tecnologia já era utilizada há bastante tempo. Então... E por que eles não trouxeram isso para cá antes? Eu não sei te falar. Eu imagino que por conta de custo. O custo na época era muito alto.
Acho que na época nem existia essas filiais, né, ainda no Brasil, então realmente você teria que importar tudo, né, não só os radares, mas até o monitoramento. Então acho que depois que teve esses atos, todo mundo viu a oportunidade ali de crescer dentro dessa área, né? E aí veio todas essas empresas, né? E cresceu muito, e vem crescendo cada vez mais. Então, acho que é um campo que depois foi um dos motivos, sem dúvida nenhuma, que fez crescer esse campo também, esses desastres. Para você trabalhar com monitoramento geotécnico, você faz uma especialização? Você não... curso, ele é um curso... Não existe, assim, um curso ou especialização dentro do monitoramento. Por exemplo, a empresa que eu trabalho é fornecedora de radar. Então, ela é especialista no equipamento dela. Então, você chega lá, você vai ter tudo treinamento específico da ferramenta. É claro que você vai usar todo o seu conhecimento que você teve, por exemplo, na faculdade. Eu trabalho tanto com engenheiro civil, trabalho com engenheiro de Minas, trabalho com geólogo, trabalho com várias pessoas, né, que trabalham dentro do monitoramento geotécnico. Mas, assim, é algo relativamente novo no Brasil. Eu, antes de até me formar, não tinha ouvido falar muito bem na área durante a faculdade, sabe? Que é uma área, assim, que eu acho muito importante e eu nunca tinha ouvido falar dentro da faculdade, sabe? Então, acho que é novo, mas eu acho que está crescendo muito, sabe? Não existe nenhuma especialização ainda nesse sentido. Porque é basicamente você fazer análise de dados, né? Então, mas se você está ainda falando de inteligência artificial, Uhum. Eu acredito, né, que a inteligência artificial ela se anula ou ela se diminui quando você tem a experiência Exato. da pessoa. Então, a experiência do trabalho conta muito mais, né? Não é só um dado no computador que você vai tomar a decisão com aquilo, é muito em cima daquilo que você, da tua sabedoria popular, vamos se dizer assim, de você olhar e falar, cara, Mas pior que é exatamente essa nuvem quando vem de cá vai chover. Então, é a tua experiência de observador que você tem ali naquele período. Então, assim, como que você vai qualificar uma pessoa para fazer essa análise desses dados todos que vocês vão coletando, sendo que, por exemplo, para aquela barragem ela é muito específica, sabe? Exato. Assim, acho que é mais um processo, sabe? Porque a gente entende, quando a gente chega na empresa, você vai entender como que funciona o equipamento, que tipo de dado que ele vai te dar, como que você vai analisar aquilo. Mas realmente, assim, cada estrutura é de um jeito, não tem como. Então, assim, é importante o acompanhamento mesmo, para você entender como que aquela estrutura vai se comportar. Porém, a gente tem conhecimentos, por exemplo, que a gente tem na faculdade, ou que você estudou, ou que você foi atrás, que podem te auxiliar. Então, por exemplo, você tem uma barragem que é desse jeito. Se eu analisar pelo material, por conta dessa intrusão aqui, por conta do tipo de material que está ali, eu espero que, se for ocorrer uma falha, ela ocorra dessa forma. Então, eu imagino que seja dessa forma. Então, se ocorre de uma outra forma, que os dados estão me mostrando de uma outra forma, provavelmente não é algo real. Então, você consegue fazer esse filtro nesse sentido, que é algo que tanto a sua experiência, que se você ficar um tempo, você vai perceber que existem alguns comportamentos padrões da estrutura, que não são um risco em si. Então, eu acho que o grande desafio é fazer esse filtro, sabe? Diferenciar de quando o dado, às vezes, ele vai te mostrar uma tendência que a gente chama de movimentação da estrutura, mas nem sempre esse movimento é real. Ou, de repente, é um movimento natural da estrutura. Que tem muitas estruturas de terra, principalmente, que elas vão ter um movimento mínimo ali de acomodação. Exato. Que não é um risco, sabe? Então, acho que esse filtro é muito importante, e aí que entra o tato, igual você falou, do ser humano, né? Que eu acho que talvez a inteligência artificial, ela vai auxiliar, sem dúvida nenhuma, mas não vai substituir 100%. Nem tem como. Eu brinco, eu falo que o pessoal acha que vai ficar com medo de ficar desempregado. Eu falo, quanto mais humano você for, menos a probabilidade de você ficar desempregado. Né? Então, é só a utilização como um meio e uma ferramenta. Eu vejo né? assim. Eu falo assim, a gente fica feliz por ter esse olhar muito mais preditivo do que de correção, e poder
entender coisas que fizeram lá atrás. Tem aquele Vale do Anhangabaú, em São Paulo, na verdade ele tem esse nome porque tem um rio que passa ali embaixo. É um rio subterrâneo que atravessa a cidade inteira. E aí eles estavam mostrando os monitoramentos que eles têm em cima desse rio, porque justamente não é nem questão de que sobe água, não, mas porque aquela água faz toda a movimentação do solo ali. E aí, imagina o tamanho do desastre que você vai ter. E aí eu fico pensando, falo, como que os caras vão olhar e falar, trabalhar em cima dessa prevenção toda, e olha o tamanho da responsabilidade que você tem para você evitar esse tipo de desastre. Eu falo que todos os desastres, eles, de alguma forma, alguém já te contou. Você só não percebeu. Então, fala assim, ai, nossa, esse desastre é novo. Não. Alguém já te contou há uns bons anos atrás. Algum sinal. Mesmo que se não houvesse tecnologia, mas é esse tato humano, fala, cara. E a gente brinca, né? Fala assim, às vezes é um tiozinho que tá andando ali e fala, escuta, porque esse negócio não é desse jeito. Então, assim, vocês trabalharem com educação, com tecnologia em cima da natureza, das forças da natureza, e, ao mesmo tempo, você tem que ter respeito por esse conhecimento que aquele homem pescador, não sei, claro, não tem nem... não terminou nem ensino fundamental, você tem em cima disso, sabe? Você conseguir ter esse olhar e falar, vou ter que juntar os dois. É o que a galera fala, né? Às vezes tem um garimpeiro, assim, que ele olha para a terra e fala assim, acho que aqui tem ouro, e você vai ver tem ouro mesmo. Aí você olha, vai ver os engenheiros, tem que fazer um estudo gigantesco para descobrir e chegar na mesma conclusão que ali tem ouro, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que valorizar esses conhecimentos, né? E você falou desse negócio de avisar, né? O monitoramento, ele entra justamente, né, de dar um sinal, né? É justamente para ele te dar o sinal de que está acontecendo alguma coisa ali, para te dar tempo de agir, né? Então, acho que isso resume bem, né, o que é o monitoramento, sabe? De avisar e prevenir para aumentar a segurança, né? Eu gostei do assunto, Rafael. Achei legal pra caramba. Legal. E eu falo que a gente... esse podcast que é voltado para o mundo da engenharia, mas é muito tempo, falei, todo mundo deveria, porque é de conhecimento. Você fala, por exemplo, sobre isso, a gente está falando de barragem, mas está lá em Belo Horizonte, está lá no Norte Minas. E aí, de repente, por exemplo, você chega aqui na região e você fala, pode ser que a gente está com duas minerações, é fato, vai acontecer, melhor, sabe, assim, aceita. Então, o que a gente pode fazer e aprender a respeito, né, para poder minimizar a situação toda e você poder cobrar. Com certeza. E aí você chegar e falar, tá, beleza, que tipo de barragem vocês vão montar? Como é que vocês vão montar? Que o engenheiro vai assinar? Quem que vai monitorar isso? Quais são os tipos de monitoramento? Que tipo de risco que ela sofre? É 1, 2, 3. Então, são conhecimentos que, para mim, é muito importante, porque a gente mora aqui, mas que, normalmente, a gente não tem esse conhecimento. A maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. Igual eu te falei, né? Antes da faculdade, eu nem sabia direito o que era no monitoramento. E é algo muito novo, que eu acho muito importante. E de onde você chegou no conheceu e gostou? O monitoramento foi amigos que trabalhavam na área, que já tinham formado, né, que trabalhavam nessa área, que acabou me apresentando mais essa área. Porque, assim, dentro da faculdade mesmo, nunca falaram sobre, sabe? Então, foi mais conhecendo o network ali das pessoas que a gente acaba conhecendo, né? A gente sabia que existia monitoramento, né? Mas esse monitoramento em tempo real, de radares e tudo mais, é tudo muito novo, assim. Legal. Para o pessoal que quiser fazer, que formou, que assim, já formou de engenharia e quiser ir para essa área, que dica que você dá? Eu acho que estudar bastante, se dedicar, focar bastante ali na parte da geotecnia, entender como é que se comporta o solo ali, talvez fazer alguma especialização na área interessante. Mas focar mais nessas tecnologias novas que estão chegando, que eu acho que vão crescer muito, sabe? Tanto os radares, estações robóticas, né, que são equipamentos mais novos. Então, acho que focar dentro dessa área. E, assim, quem está fazendo, provavelmente, não sei como está hoje, mas provavelmente ainda não estão falando disso dentro das matérias clássicas da aula. Então, acho importante buscar conhecimento sobre. Tem muita coisa na internet também.
que você consegue ver. Desses monitoramentos tradicionais tem muita coisa, mas esses monitoramentos mais novos, tecnológicos, também está chegando bastante coisa. Não necessariamente você precisa ser engenheiro de Minas para você trabalhar com monitoramento. Não, eu trabalho com muitos engenheiros civis, trabalho com geólogos. Assim, você tem que estar dentro dessa área de correlata de estruturas, de monitoramento, de conhecimento de solo e tudo mais, mas você precisa ser engenheiro no caso, né, ou ter alguma formação, mas não necessariamente engenharia de Minas, né? Inclusive a maioria dos meus colegas são engenheiros civis também, que trabalham com isso. Legal. Rafael, se alguém quiser falar, eu me interesso pelo assunto, quero saber um pouquinho mais, te acha onde? Pode me chamar no Instagram, Rafa H. Santos. Estou à disposição também, qualquer coisa que eu puder ajudar, podem me procurar lá. E é isso. Gente, a gente chegou no último episódio do podcast. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Assunto, assim, de extrema importância. Eu, particularmente, achei legal pra caramba. E é assim que a gente vai encerrar o nosso último episódio da segunda temporada do Podeng. Espero que vocês assistem a todos os episódios. Se vocês entenderem, cada um vai complementando o outro. Quando a gente fala sobre cidades inteligentes, que foi o tema central, né, em cima de todo esse trabalho que a gente desenvolveu nessa segunda temporada. Você fala sobre monitoramento também é uma parte importante de cidades inteligentes, você entender como que aquele solo se comporta, o que aquele tipo de monitoramento vai te trazer ou não. Um caso importante foi Brumadinho e Mariana, então, através da análise de dados, o entendimento dos dados. E, no caso de monitoramento, ainda é o entender o solo, escutar o solo. Então, para você que acompanhou a gente em todos esses episódios, nosso muito obrigado. E eu espero vocês na terceira temporada. Obrigada a todo mundo.